Toda noite eu sento com minha filha antes de dormir e a gente faz uma oração, a gente ora. E a minha filha, a oração dela é 90% orando por todo mundo, para no final ela pensar nela. E foi a oração dela que me despertou assim a tá entendendo melhor o que eu quero, né? Esse egoísmo, né? Tudo vai ter que dar certo, mas eu tenho que estar no meio. Se eu não estiver no meio, não vai dar certo. Em termos espiritual, a oração, né, da minha filha é para... A minha filha chegou a um certo ponto que entendeu que existem pessoas que moram na rua, existem pessoas que não têm casa, não têm alimento. E eu sempre converso com ela. Minha filha tem 5 anos. E eu disse: filha, às vezes a vida realmente é difícil. Tem muitos obstáculos, tem muitas coisas, tem uma vida, uma trajetória ali, né, de cada pessoa, e acaba em situação de rua, né, acaba em situação de sem ter condições para, do jeito que nós temos aqui em casa, alimento na mesa, ter uma casa, ter um teto para morar. Muitas pessoas não têm. E ela descobriu a minha filha pergunta muitas coisas, e ela pergunta, né, quando a gente vai nos lugares, e ela viu a situação de moradores de rua e também que a gente de alguma forma ajuda quando a gente vê a situação. E nessa descoberta dela de ver que tem pessoas na rua, ela começou a orar por essas pessoas, né, para Deus ajudar essas pessoas, levar de alguma forma moradia, que essas pessoas tenham alimento, né, que essas crianças não fiquem desamparadas. E a oração dela é em volta para isso. A oração dela é para os outros, né? Ela está seguindo o mandamento de Jesus, né? Amar os outros como a ti mesmo. Então a oração dela é seguindo o ensinamento de Jesus. Ela ama os outros e ela quer que os outros estejam em situações bem, né, como ela consegue estar. E foi nesse pensamento, nessa história, que eu comecei a entender sobre esse meu egoísmo de às vezes só orar, Deus, que as coisas dê certo pra mim, que as coisas me põe ali naquele lugar porque comigo vai dar certo. E a oração dela é simplesmente Deus, de alguma forma, né, consiga moradia para essas pessoas, consiga um prato de comida, um alimento para essas pessoas que precisam, que estão na rua. E ela se põe ali para que levante pessoas para ajudar essas pessoas, né, que estão desamparadas. E eu achei isso interessante, por isso que eu fiquei refletindo sobre esse nosso egoísmo. Às vezes a gente querer tudo que aconteça, mas a gente tem que resolver. Eu tenho que resolver o problema. É algum político, eu tenho que ser algum político para resolver essa situação. Eu tenho que, não sei, eu tenho que ser o cantor, eu tenho que estar na frente, eu tenho que ser o dono da empresa, né? E às vezes a gente esquece que, como tem um dono, e também você pode ser um funcionário, um sócio, algum companheiro ali que vai ajudar aquela empresa a crescer, né? Você só quer ser o dono, você só quer ser o que está na frente, só você que vai resolver a situação. E eu parei para refletir sobre isso e estou orando mais em termos de levantar pessoas, né, para fazer acontecer, que as coisas não dependam só de mim, né? Que tragam pessoas que tenham habilidades aí especiais para fazer as coisas também, né? Tudo tem que dar certo só comigo, né? Tudo tem que, não, tirar até esse peso, né, do eu, né? Sempre eu. E foi
ouvindo a oração da minha filha, entendendo ali que ela ora, né, para outras pessoas serem ajudadas, né? Não é ela não está pedindo para ela, não. É Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Ela está pedindo para que Deus ajude outras pessoas. Então com minha filha, tem 5 anos, eu comecei a refletir sobre, aprendi, né, com ela, a importância assim de você estar querendo que outras pessoas também estejam à frente de um ministério, de uma banda, de um negócio, né? Imagina se no seu bairro tenha mais comerciantes aí que estejam preparados aí para investir no seu bairro e esse bairro cresça, né, de acordo com que essas empresas cresçam, né? É um exemplo aqui que eu estou citando. Então a gente sempre tem esse protagonismo, principalmente no mundo de hoje, né, esse mundo coach, esse mundo de busca de motivação. Você pode, você consegue. É uma coisa para refletir sobre isso. Só você tem que, se não for você que tá na frente da parada, não vai dar certo. Então foi nessas, posso dizer que é uma simples oração da minha filha, mas poderosa. Eu entendi que não é eu, né? Não sou eu que tenho que estar na frente aí para as coisas dar certo. Eu realmente oro para que mais pessoas cresçam aí de alguma forma, que contribui. Até essas pessoas de morador de rua, eu oro para que, poxa, com um grupo de comerciantes, um grupo de pessoas se reúnam para ajudar esses moradores de alguma forma mais eficaz, né? E consigam aí ter um êxito grande. Não sou eu que tenho que estar na frente, né? Eu peço realmente que levante aí mais pessoas. Eu peço para de alguma forma eu contribuir e tire esse meu protagonismo, né, de querer estar na frente, querer aparecer. E refletindo sobre essa oração, esse pedido aí, esse apelo da minha filha sobre querer que ela não ora pedindo as coisas para ela, né, para Deus fazer as coisas para ela. Ela ora pedindo para que Deus faça coisa para pessoas que precisam, né? No final da oração que ela faz, depois de orar por todos da família, orar por essas pessoas da rua, orar pelos irmãos da igreja, pelas outras crianças da igreja, ela faz algum outro pedido, e achei interessante, achei uma coisa sincera aqui para contar para vocês. Acho que de alguma forma aí que a gente para refletir, né? De pedir só pra gente, né? Desse egoísmo, desse querer que eu esteja, se eu não tiver no negócio, se eu não tiver nesse projeto, vai dar errado. Então a gente tem que ter esse entendimento, essa consciência que as coisas podem dar certo, vão dar certo também sem a gente estar na frente, né? A gente pede para Deus levantar pessoas aí para ajudar a gente na política, por que não, né? Pede para ajudar a gente na nossa igreja, pede para ajudar a gente também que tenham mais funcionários melhores, que tenham mais patrões melhores, né? Que tenham mais empresas melhores, entre outras coisas, músicos, dependendo da sua área, da sua profissão, que a gente peça aí para que venham mais pessoas para incluir no time, mas não que você ou eu estejam na frente, não precisa estar na liderança, né? Esse protagonismo, esse egoísmo de querer ser de querer ser o melhor de uma forma que só as coisas vai dar certo se a gente tiver. Que a gente faça o nosso melhor, mas não para querer estar na frente, não querer aparecer, não querer esse protagonismo que seja só para aparentar alguma coisa, aparentar estar na frente, mas que seja focado em contribuir para ajudar, dependendo do que você estiver fazendo ou pensando, que a gente se liberte aí desse protagonismo.
as coisas têm que dar certo, que a gente esteja pronto aí para contribuir, para agir da melhor forma, mas que não seja esse egoísmo de querer ser eu, tenho que estar na frente para as coisas dar certo. E foi isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu gravei aqui de improviso, mas foi algo que eu estava refletindo e queria passar essa mensagem aí para de alguma forma ajudar aí vocês, certo? E agradeço por assistir esse vídeo e até o próximo.